Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna aos irmãos aqui presentes e os que nos acompanham pela live no Facebook da Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Tupanciretã. E Jesus disse: onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. Que sua presença amorosa entre nós nos abençoe e nos intua na noite de hoje para as nossas reflexões e que possamos ser bons portadores da mensagem da noite. Que assim seja. Trouxemos hoje para refletir um tema, um sentimento que nos acompanha não somente nesta jornada, mas por toda a nossa existência eterna. A aflição. Causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Este conteúdo está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 6, no qual Kardec elucida e nos dá direcionamento para entendermos o porquê muitos de nós sofremos tanto. E a pergunta: por que muitas pessoas sofrem tanto? Porque o bom, o justo, o trabalhador, o honesto, o caridoso sofrem tanto. Muitas vezes, ao nascer, já trazem consigo essa carga penosa, trazendo consigo doenças agressivas, má formação genética, rejeição parental e outras limitações físicas. Ao passo que algumas pessoas passam por essa jornada de uma forma tão suave e tão leve, mesmo sendo corruptos, assassinos, ladrões e todo o sortilégio sendo um discípulo do mal. Se Deus é bom e justo, por que me permite tais diferenças? Se a justiça de ação e reação é válida, por que eu vivo em constante aflição? São essas indagações que ainda não compreendemos, que nos faz nos movimentar em direção de busca de respostas. Então, em 1857, nos foi apresentado o Consolador prometido, que o Mestre Jesus nos trouxe, que traz a chave da porta, onde acharemos muitas das respostas às nossas indagações. E Kardec diz sobre as causas atuais das nossas aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim quer, tem duas fontes diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente e outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam
por suas próprias faltas. Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, nada tendo a ver com o coração. Quantos males e enfermidades são a consequência e intemperança dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Se nossas aflições remontam das nossas imperfeições, vamos exemplificar algumas. Isso, Kardec elucidando as causas das nossas aflições nessa vida atual, nessa existência atual. Egoísmo. Egoísta sofre. Sofre porque o seu alter ego o condiciona a ser exclusivo. E quando você se condiciona, se achar que você é exclusividade, você precisa remontar toda uma caminhada, uma jornada para agradar a todos, mas trazendo para si, única e exclusivamente, todos os louros da vitória. Então, o egoísta sofre. O vício. O vício leva à delinquência. Porque o viciado começa a se envenenar com pequenas porções do seu vício qualquer que seja, tabagismo, alcoolismo, drogas e outros tantos vícios, que quando ele se apercebe, ele está em aflição, porque precisa de mais e mais para manter o seu vício. A cólera. A cólera gera agressividade. Uma pessoa que não tem controle sobre seu temperamento ocasiona muitas vezes situações daqueles que o cercam, daqueles que estão com ele, justamente porque ele não pôde combater aquele sentimento agressivo com pessoas que o rodeiam. E neste momento ele sofre. E ele entra em aflição porque muitas vezes o arrependimento o faz refletir sobre a sua atitude, sobre a sua ação naquele momento. Então ele está em aflição. Causas atuais das nossas aflições. Muitas vezes podemos pensar, podemos dizer que as origens das nossas aflições também podem ser anteriores a essa vida, mas nós estamos falando da atualidade com coisas que nós não nos apercebemos, que nós cometemos e nos afligimos. Então, a pergunta: Deus é injusto? Com certeza que não. Ele dá o livre-arbítrio a todos nós para tomar as decisões ao nosso bel prazer, mas também nos cobra na mesma proporção a colheita daquilo que semeamos. Resumindo, as nossas aflições são geradas por nós mesmos.
Se você fazer um exame criterioso da sua consciência, parar e pensar por que você está vivenciando determinada situação, dê um stop na sua jornada, na sua caminhada e refaça o caminho de volta e se aperceba do que você pode ter feito errado lá na ponta, que está te trazendo consequências na outra ponta. Quando a gente faz esse exame consciencial perfeito de nós mesmos, porque todos os segmentos religiosos te acolhem e te apoiam, a tua família te apoia, os teus amigos te apoiam, mas se você não quiser mudar, não quiser se refazer, se interiorizar, trazer sentimentos bons lá de dentro para externar, você continuará em aflição. E para encerrar esse capítulo das causas atuais, Kardec ainda diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os aflige e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido, abriu essa porta e está nos dando as respostas para as nossas aflições. Evidentemente que é cada um ao seu tempo. Você não vai querer resolver todas as suas querelas de uma hora para outra. Passo a passo, a tua vida irá para os trilhos naquela forma consciente, sem queimar etapas, porque somos espíritos eternos e temos a eternidade, temos a graça nos dada pelo Criador da reencarnação para irmos e virmos quitar os nossos débitos. Não tenham pressa, façam-o com perseverança e resignação, mas façam o bem para que não tenham que repetir numa próxima vivência os mesmos problemas, as mesmas aflições que você tem nessa atual. Quebre o ciclo. É quebrando os ciclos, é mudando a chave que nós conseguimos aquilo que todos almejam: evoluir. Evoluir e aspirar o reino de Deus. Porque se você, eu ou qualquer outro espírito que está neste planeta de provas e expiações, precisa se melhorar para alcançar o reino dos céus. Toda a evolução que você tem nesta vida, nessa reencarnação, é muito válida. Pode ser pequena, mas é válida. Talvez não tenha sido suficiente para você conquistar seu passaporte ao paraíso, mas você está a caminho. E numa próxima vida, numa próxima reencarnação, à sua volta, você terá esse aprendizado para seguir na jornada. E todos que aqui me assistem e nos assistem pela nossa live são espíritos seculares. Já estiveram aqui outras e outras e muitas outras, e ainda necessariamente muitos precisarão voltar ainda. E as causas anteriores das aflições? O que Kardec nos fala? O que o livro, o Evangelho nos fala?
Se há males aos quais os homens é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos. Aí você para e pensa, mas por que isso acontece comigo? Por quê? E que parece atingi-lo de uma forma fatal, de uma forma dolorida. Perda de entes queridos, arrimo de família, acidentes que a providência não poderia prever, reveses da fortuna que levam o sujeito à derrocada moral e física, os flagelos naturais. Poxa vida, tivemos exemplos, infelizmente, nas últimas enchentes no Rio Grande do Sul, de pessoas que perderam tudo num momento, arrumaram e em seguida perderam de novo. As pessoas começam a perder a fé nesse momento, por não entenderem o porquê que está acontecendo essas situações. Enfermidades de nascimento, que tiram os meios da pessoa ganhar pelo trabalho, como deformidades, idiotia, cretinismo. A explicação: em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ponto. E aí? Você tem todo o sortilégio de azares na tua vida. Você vai pensar que isso é justo com você? Quando reencarnamos, temos o esquecimento das nossas vidas passadas. E por isso não entendemos por que sofremos tanto às vezes com situações, mas lá no fundo, na nossa intuição, algo nos diz que essa situação não me é indiferente. Mas o teu orgulho, a tua vaidade, não deixa você abrir essa porta para que a explicação te venha e você se resigne em aceitar aquilo que a providência te manda. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos mal nesta vida, fizemos numa outra. É uma lógica que ninguém escapa. A justiça de Deus. O homem pode não ser punido numa existência, mas não escapa jamais das consequências das suas faltas. Se a gente tivesse a noção do medo que dá isso na gente, das faltas que nós cometemos, que sabemos que tudo aquilo que entregamos ao universo, ele vai nos devolver na mesma proporção, o nosso mundo de expiações e provas talvez fosse um pouquinho melhor. Nossa vaidade, o nosso orgulho não nos deixa raciocinar que ao fazer o bem, você vai receber o bem. Mas se você fazer o mal, você vai receber o mal. Como diz aqui, da lei de Deus, da justiça de Deus, nenhum espírito escapa. E como restabelecer o equilíbrio das nossas aflições? O Consolador prometido nos convida a nos abrir para a nossa religiosidade, interiorizar nossos sentimentos, ter boas atitudes, reformar o nosso caráter.
elevar a nossa moral. Nos refazermos por completo naquilo que precisamos nos modificar. E como nós vamos saber o que precisamos nos modificar? A nossa reforma íntima. Quando você admite a tua imperfeição, quando você admite que você precisa tratar esse mal que te aflige, você está dando um passo em direção àquela porta que o Consolador abriu para você. Ter fé não é acreditar. Ter fé é confiar. Confiar que nunca estamos sozinhos, que sempre estamos amparados, embora muitas vezes nós não nos apercebamos disso. Então, meus queridos irmãos, trabalhe incansavelmente para diminuir as tuas aflições. Interrogue tua consciência e perceba onde podes melhorar. Acredite na tua mudança e não só acredite, pratique-a. Tua intenção de melhorar é agradável aos olhos do Pai. Honre-o com disciplina e perseverança. E neste momento que vamos encerrar com um trechinho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Que os irmãos possam refletir com essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e refazer conscientemente, honestamente convosco, o porquê de muitas aflições que trazem consigo. E neste momento, então, vamos nos preparar para o passo coletivo, nos desligando momentaneamente do mundo lá fora, elevando o nosso pensamento aos céus, pedindo ao nosso protetor, pedindo ao Mestre querido e a Deus Pai Todo-Poderoso a bênção e que fortaleça nosso propósito de nos melhorarmos, dando-nos sempre força e coragem para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Agradecido, Senhor, pelo privilégio do trabalho, no bem do estudo edificante e principalmente pela Tua presença em nossas vidas neste momento. Encerramos nossas reflexões de hoje. Esteja sempre conosco e que assim seja. Paz e bem. Obrigado pela atenção, meus queridos irmãos.